Bem-vindos a mais uma videoaula do canal do YouTube. O tema dessa semana da Science Week é sobre candidíase. Pois então, pessoal, uma das enquetes que eu fiz esta semana no meu Instagram profissional, @profjuliermes, eu justamente fiz um teste de conhecimentos. E uma das questões que eu abordei foi qual é o micro-organismo que causa esta patologia. Muitas pessoas têm um pouco de confusão na hora de responder qual é o agente etiológico que causa a doença. Veja bem, quando eu pergunto qual é o micro-organismo, eu estou me referindo se é um fungo, se é um vírus, se é um parasita ou se é uma bactéria. Quando eu me refiro a agente etiológico, geralmente é o nome do micro-organismo que está envolvido, certo? Pois então, pessoal, muitas pessoas também confundem o micro-organismo que causa essa patologia. Muitas pessoas responderam que bactéria seria o micro-organismo que causa a candidíase. Mas não, pessoal. A candidíase é causada por um fungo. Geralmente, a candidíase, quando falamos esse nome, logo nos remete a mensagem de infecção lá no canal vaginal, certo? Você sabia que a candidíase pode se espalhar por outras partes do corpo? Pois bem, então, de acordo com o sítio anatômico aonde o patógeno está, a doença também pode receber nomes diferentes. E eu vou explicar logo mais para vocês sobre isso. Então, agora eu vou apresentar para vocês o nosso roteiro de aula. A gente vai conhecer o que é, afinal de contas, candidíase, quem causa, a microbiologia do micro-organismo para nós nos familiarizarmos, o que causa, complicações, como se previne, tratamento e também o diagnóstico desta doença. Primeira coisa, aqui nós estamos falando então de uma doença causada por fungo, certo? Quando nós temos uma doença causada por fungo, nós estamos falando aqui de micologia, certo? Micoses é o nome dado, então, quando nós somos acometidos por um tipo de fungo. Então, quem tem cândida tem micose? De certa forma, sim. Aqui não associem apenas micose, geralmente vem, né, na nossa mente micose de unha. Não, existe micose de pele, micose de fios. Entretanto, pessoal, na micologia, isso aqui é extremamente importante, os fungos eles são divididos em classes diferentes, certo? As leveduras e os bolores ou fungos filamentosos. O que difere um de outro? As leveduras são células unicelulares. Tem um tipo específico que se chama brotamento de multiplicação. Uma única célula leveduriforme não vai causar candidíase nem em mim, nem em você, nem em ninguém. O problema é que a bicharada se multiplica rapidamente. Então, conhecer o método de replicação é extremamente importante. Então, mostrando para vocês aqui, comentando, na verdade, que as leveduras se multiplicam através do brotamento. E é possível identificar isso na microscopia e eu separei umas fotos bem legais, eu vou te ajudar a reconhecer. Em contrapartida, os bolores ou fungos filamentosos significa a mesma coisa, são expressos de nomes diferentes, certo? Eles são fungos multicelulares. Acaba acontecendo que a palavra bolor a gente costuma mais utilizar para alimentos, para objetos e fungo filamentosos para pacientes. Porque, veja bem, não ficaria de muito bom tom dizer assim, né? O paciente do quarto 35 está com bolor. Não, o paciente que está hospitalizado no quarto 35 está acometido por um fungo filamentoso. Em contrapartida, nossa, o pão da minha casa está com fungo filamentoso. Olha que até fica bonito isso. Mas geralmente a gente costuma dizer, né, mofou o pão lá de casa, ou seja, por presença de bolor. Então essa é a diferença da micologia, ok? Célula unicelular, levedura, célula pluricelular, fungos filamentosos e bolores. E falando em célula, todos os micro-organismos, exceto os vírus, ou seja, parasito, fungo e bactérias, ou eles têm célula procarionte,
ou eles têm célula eucarionte. Então, aqui no caso dos funguetes, né, eu adoro os fungos, eu adoro estudar os fungos, eles são muito lindos, pessoal. Então, eu tenho um apelido carinhoso que eu chamo eles de funguetes, tá? Então, os funguetes, eles têm célula eucarionte. Geralmente não. Célula eucarionte é uma célula mais complexa quando comparada com a eucarionte. Tem mais organelas, uma estrutura organizacional mais complexa. As leveduras, então, elas possuem um estágio de evolução, um estágio de crescimento. E esse estágio a gente consegue reconhecer, pessoal, na hora de fazer a identificação desse fungo através de uma lâmina de microscopia, que é um exame direto, material clínico, lâmina, lamíndula, um reagente, um clarificante ou outro para intensificar a cor e microscopia óptica. Brotamento, como a gente já conversou, é o quê? A multiplicação da célula leveduriforme. Então, de estrutura básica, a gente inicia uma célula leveduriforme, produz o brotamento e forma um blastoconídeo. E o blastoconídeo vai formar uma pseudo-hifa. A palavrinha pseudo-hifa, ou pseudo, esse prefixo, significa falso. Por que se chama pseudo-hifa? A minha gatinha aqui. Mana mãe tá gravando. Olha aqui, ó. Foi a Cole que passou o slide. O que significa pseudo-hifa, pessoal? Pseudo, então, é falso, certo? Os fungos filamentosos, eles possuem hifas. E as leveduras possuem hifas falsas, que lembram uma hifa, mas é uma pseudo-hifa, por isso o nome pseudo-hifa. Então, observem comigo esta imagem aqui de uma lâmina e eu vou mostrar para vocês, vou ensinar vocês a reconhecer. Então, aqui, por exemplo, nós estamos enxergando uma célula leveduriforme, aqui outra célula leveduriforme, aqui outra célula leveduriforme, ou seja, ela é isoladinha, ela é sozinha. O blastoconídeo, que é o surgimento, é o alongamento dessa célula e o brotamento da célula mãe para a célula filha. A gente consegue reconhecer onde vocês conseguirem enxergar duas bolinhas, geralmente uma em cima da outra, uma abaixo da outra. Então, aqui tem uma bem bonita, olha um brotamento aqui, sinalizando a multiplicação. Aqui nós temos outro brotamento e aqui nós também temos outro brotamento. Aqui, esse daqui tá bem lindo, ó, pessoal, esse brotamento. Estas outras estruturas que a gente está enxergando no fundo, nós vamos classificar como artefato. Aqui é para treinar a identificação da célula leveduriforme, tá? E do brotamento. Já nesta imagem aqui, eu mostro para vocês uma pseudo-hifa, olha que bonita. Então, aqui nós temos toda a estrutura grande, bonitona da pseudo-hifa. Então, pessoal, é bastante comum observar presença de blastoconídeos, presença de pseudo-hifas na sedimentoscopia do exame qualitativo da urina, que é o EQU ou o EAS. Então, no momento que o profissional habilitado estiver fazendo esse exame e se deparar com a sedimentoscopia, é possível analisar a presença dessas estruturas. Vocês reconhecendo os estágios da multiplicação do fungo, vocês conseguem saber se a doença está ativa ou se não está ativa. Concordam comigo? Por exemplo, encontrar bastante levedura significa multiplicação a 1000, não é mesmo? Muito blastoconídeo e infecção bombando. Depois que o paciente toma a medicação e, por exemplo, repete o exame, a gente já consegue visualizar uma diminuição na quantidade dessas estruturas. As espécies mais comuns, então, pessoal, de Cândida, a mais comum do mundo é a albicans, certo? Cândida albicans. Entretanto, existem outras espécies que também acometem humanos, mas em uma incidência um pouco menor, que é a Cândida tropicalis, a Cândida cruzei, a Cândida parapsilosis e a guillermondi, certo? Então, a Cândida albicans é a espécie mais comum. Então, gênero Cândida e as espécies diferentes do seu gênero. Aqui eu não coloquei para vocês, mas no finalzinho dessa apresentação
diante do tema do conteúdo da semana, eu vou mostrar para vocês o que é a Candida auris, o que a mídia está notificando, não. Notificando é uma outra palavra de bastante peso laboratorial, que ela está mostrando na mídia como superfungo. Pode ser um baita de um problema e quero saber o que vocês acham. Se esse superfungo já está no Brasil ou se não está no Brasil. Já vamos ver sobre isso também. Então, pessoal, a Candida albicans, que é a espécie mais comum, ela é um fungo presente naturalmente no organismo, sem causar infecções, sem causar sintomas. Aqui, pessoal, eu comento com vocês que sim, Candida albicans é da nossa microbiota, ok? Esse fungo faz parte, é uma das células que compõem o nosso organismo. Entretanto, estar colonizado não significa estar com infecção. Uma infecção é um processo patológico do fungo ou do micro-organismo virulento, patogênico. Então, no estado correlacionado de microbiota, todos os micro-organismos que compõem o nosso corpo, imagina a quantidade de microbiota no nosso trato gastrointestinal, pessoal. Nós somos colonizados por ela. Agora, imagina se a gente fosse infeccionado por todas elas. A gente não suportaria viver muitos dias, certo? Então, estar colonizado é diferente de infecção. Infecção tem sintoma e sinal clínico da doença e o agente etiológico está de forma agressiva, ou seja, ele está se defendendo, né? Ele está usando e exercendo dos seus fatores e poderes de virulência. Normalmente, então, pessoal, a Candida albicans, ela pode ser encontrada em várias partes do nosso corpo, principalmente na mucosa vaginal, né, no caso das mulheres, na cavidade oral, no trato gastrointestinal e também no trato urinário. Alerta para sintomatologia, ou seja, clínica. Na mulher, a presença de Cândida, ela provoca muita coceira, mas tem pacientes que são assintomáticos que não sofrem de coceira. Entretanto, tem a saída de um corrimento bem espesso, esbranquiçado e amarelado. Então, analisando a cavidade vaginal por dentro, a Cândida forma placas no canal vaginal. No homem, a manifestação clínica não é o corrimento, é mais a presença de bolhas, então, na estrutura do órgão genital. Aqui eu trago uma imagem para vocês para mostrar a manifestação clínica da candidíase oral. Então, percebam essas placas, né, esses agregados esbranquiçados, então, na região da mucosa, a parte de dentro da bochecha, a parte do palato duro, ou seja, céu da boca, e a parte da língua, mostrando que candidíase oral pode acontecer. E aqui, mostrando para vocês, né, o corpinho de um recém-nascido, cuja contaminação muito provavelmente tenha sido através do parto, onde a mãezinha não recebeu medicação ou instruções, enfim, que estava com a patologia e acabou dando à luz, né, a um bebê e no momento do parto, isso só funciona para parto normal, tá, gente? Acontece a contaminação, então, do micro-organismo para o recém-nascido. Dentre candidíase oral, vaginal, na pele, nas unhas, a mais comum é a do sítio vaginal, ou seja, as mulheres têm a maior prevalência de acometimento por essa patologia. A candidíase vaginal, ela varia de estágios leves, estágios moderados, até estágios recorrentes. O que seriam estágios recorrentes? Aquela reinfecção ou uma infecção crônica. Geralmente, o tratamento para a candidíase é com antifúngicos específicos. Lembrando aqui que não faça automedicação. Procure um médico ginecologista, um clínico, médico da família, enfim. Não use medicação para eliminar micro-organismos sem conhecimento de um profissional, tá? Do corpo clínico médico. Então, pessoal, as infecções julgadas como crônicas são aquelas que geralmente os primeiros episódios não foram bem tratados e aí ocorre a recorrência. Aí o tratamento ele é longo, de 3, 6,
8 até 1 ano, certo? 3, 6, 5 meses até 1 ano, ok? Mas geralmente uma dose de pomada o óvulo tópico, uso de uma única dose, uso de 7 dias, mais um acompanhamento de uma dose única ou por uma semana de um antifúngico já é para eliminar esse micro-organismo, ok? Então, pessoal, a infecção vaginal, ela acomete, então, o canal da vagina e também a vulva, tá? Então, isso faz com que a infecção não fique apenas interna, ela pode acontecer na parte externa e acometer, inclusive, virilha, certo? Pode causar, então, um processo inflamatório abrasivo, uma coceira intensa e um corrimento branco e espesso, então, através do canal vaginal. A candidíase cutânea, pessoal, é quando o fungo causa infecção na pele e também nas unhas. Da pele é mais comum na região entre os dedos da mão e do pé. E as unhas também podem ser acometidas, então, por esse fungo. Como é que acontece uma candidíase cutânea? Então, ó, a maior frequência de acometimento, então, é pelas áreas do corpo que ficam bastante expostas à umidade por longos períodos, tá? Então, pode ser uma infecção sazonal? Pode, depende do contexto, depende do local de moradia e do hábito daquela pessoa. Os sintomas, então, de quem tem candidíase cutânea é uma irritação na pele, coceira, pode deixar a região avermelhada e com característica seca, tá? As áreas, então, comumente afetadas é a pele entre os dedos das mãos e dos pés, que eu já comentei com vocês, e também na região da virilha. Então, percebam que são regiões de dobras, né, gente? Então, onde geralmente é mais fácil de ficar úmido do que uma região onde não tem dobra. A candidíase oral também é chamada de sapinho, certo? Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome. E também monilíase oral, tá? Pessoal, aqui o sapinho, ou seja, a candidíase oral, ela afeta principalmente crianças. Principalmente, não significa exclusivamente. Então, é uma forma super branda da candidíase, então, que acomete principalmente a mucosa parte de dentro, tá? A mucosa da língua e da parte interna, ou seja, a mucosa das bochechas. Transmissão. Afinal de contas, como é que se transmite candidíase? Prestem bastante atenção. Dependendo do local aonde está o fungo, a transmissão pode ter algumas particularidades, mas num aspecto geral, atrito, calor e umidade facilitam o desenvolvimento do fungo, então, que já existe na nossa pele. O contato de secreções originadas da boca, da pele, da vaginas e de dejetos dos portadores ou doentes são fontes de contaminação. A transmissão vertical ocorre, ou seja, a mãezinha passa para o bebê no momento do parto normal. E pode ocorrer uma disseminação também endógena. Ó, exógena fora, endógena dentro, tá? E qual seria o período da transmissibilidade? Alguma ideia aí? Pensem. Coloquem aqui nos comentários. Pessoal, enquanto houver lesão, a pessoa está transmitindo o fungo. No momento que a lesão desaparecer, ela não está mais transmitindo o fungo. Entendido? Isso é muito importante, hein? Muito importante. Entenderam, né? Tratamento. Primeira coisa, não faça automedicação. Já comentei sobre isso, né? Consulte um médico, consulte o seu médico. Ou seja, aqui eu trago para vocês os principais antifúngicos utilizados para candidíase. Entretanto, uma candidíase oral não tem o mesmo tratamento de uma candidíase vaginal, por isso que depende do sítio, do local aonde está o fungo. Mas para vocês terem uma ideia, o tratamento ele pode ser oral, tópico ou ambos, certo? Então, nistatina, isoconazol, tioconazol,
clotrimazol, miconazol, terconazol, fluconazol, que eu acabei não colocando aqui. Esses são os principais, então, antifúngicos ministrado para eliminar, ou seja, para combater a candidíase. Lembrando que, pessoal, existem casos de resistência à cândida. Lembra que eu comentei com vocês que a candidíase, geralmente, a vaginal pode ser leve, moderada e recorrente? Outro fator do caso da recorrência justamente é a resistência, ou seja, não responder aos tratamentos antes ministrados, e aí faz com que o fungo acabe voltando e se tornando mais resistente àquele ambiente. Então, um dos fatores para isso é evitar a automedicação, certo, pessoal? Isso é extremamente importante. E a prevenção? Como é que se previne, afinal de contas, a candidíase? Se a gente já entendeu que a transmissão, né, que uma pessoa fica transmissível durante as lesões é evitar contato direto com as lesões de pacientes que apresentam a manifestação clínica da doença. Ok? Agora, eu quero comentar com vocês essa reportagem aqui da BBC Brasil. Cândida auris. O que você deve saber sobre o superfungo fatal? Pessoal, isolado pela primeira vez em 2009, quando infectou uma mulher de 70 anos no continente asiático, em 2016 já tinha chegado a países como Estados Unidos da América, Coreia e Inglaterra. Veja bem, a Cândida auris não é a mesma coisa que a albicans. É o gênero Cândida, espécies diferentes. A diferença da Cândida auris para as outras espécies é que, geralmente, quando usam superfungo, superbactéria, é que tem poder de resistência. Ou seja, existem poucas opções para tratamento. Isso é um baita de um problema, gente. Isso é um baita de um problema. A Cândida auris, então, continuando esse trechinho aqui, eu retirei desta reportagem. Se alguém quiser que eu envie o link da reportagem que eu acabei não colocando aqui, me peça nos comentários ou me chama no direct do Instagram que eu envio para vocês lerem, inclusive os artigos que eu separei para preparar essa aula, material bem legal para os curiosos aí, ó, e os estudantes de plantão. Então, pessoal, a Cândida auris trata-se de uma espécie, então, né, do gênero Cândida. Foi isolado pela primeira vez em 2009, quando uma mulher, então, japonesa de 70 anos, foi infectada. Começou, então, a se espalhar para outras partes do mundo. Detalhe, pessoal, a problematização desse caso aqui, deste superfungo, é que o tratamento é limitado. Não existem tantas opções terapêuticas, uma vez que este fungo tem muito mecanismos de resistência, certo? Superfungo. Qual é que é a maior problematização do cenário? São surtos de infecções relacionadas à área da saúde ou infecção hospitalar. Pessoal, imagina, a Cândida é um fungo oportunista, certo? Então, assim, um micro-organismo oportunista é aquele que se oportuniza de uma condição de fragilidade do hospedeiro, como, por exemplo, antibiótico terapia prolongada. Fazer uso de antibióticos por muito tempo faz com que os antibióticos eliminem as bactérias patogênicas, ok? Mas também da nossa microbiota. E nós sem microbiota, nós sem microbiota nem existimos. Nós com redução da nossa microbiota, nós ficamos o que? Suscetível a infecções por agentes patogênicos. Lesão mecânica, cortes, traumas, enfim, são alguns exemplos de condições que favorecem o acometimento de micro-organismos patogênicos. Então, pessoal, geralmente a Cândida auris é associada em pacientes com complicação do COVID, que eu já vou mostrar um estudo para vocês, e também pacientes que têm problemas de imunidade, digamos assim, que têm uma imunidade fragilizada, não apenas imunodeprimidos e imunossuprimidos, tá? Não somente. Mas uma condição de um estado geral de saúde mais delicado, aí faz
com que abra-se as portas para a entrada da Candida auris. Pessoal, esse artigo aqui é super atual, ele foi publicado pelo grupo Fleury de Medicina e ele foi publicado no dia 21 de junho, ok? Tipo ontem, ontem entre aspas. Candida auris, um novo motivo de preocupação para os profissionais da saúde do Brasil. Espécie tem capacidade de causar surtos hospitalares e costuma ser resistente aos antifúngicos, tá? Então, pessoal, no momento que a gente tem um micro-organismo super resistente, não é que o tratamento não existe. Tratamento limitado não significa inexistente, mas é muito mais difícil o combate e muito mais difícil segurar o controle da disseminação, ok? Pessoal, a detecção da Candida auris em paciente internada de unidade de terapia intensiva, ou seja, UTI, de um hospital de Salvador, Bahia, em decorrência de complicações da Covid-19, trouxe mais um motivo de preocupação para os profissionais da área da saúde do Brasil. Por se tratar de uma espécie emergente de levedura, vem com novos desafios para a prevenção e no tratamento de infecções fúngicas invasivas. O que seria uma infecção fúngica invasiva? Pode acontecer candidemia, ou seja, cândida na corrente sanguínea, por exemplo, e aí levar o paciente a óbito. Pessoal, esse relato aqui, então, mostra para vocês que a Candida auris já está no Brasil, então ela foi isolada de uma paciente que estava na unidade de terapia intensiva. Na verdade, não sei se estava ou se ainda está, porque não foi levantado mais nenhuma publicação desse caso, mas aqui mostra para vocês que já chegou no nosso Brasil, e você que é profissional da área da saúde, você que trabalha com diagnóstico, você que trabalha com medicina laboratorial, precisa estar atento para a identificação desse fungo, para avisar os colegas, avisar o médico, enfim, para a gente conseguir fazer com que esse micro-organismo não entre nas maiores estatísticas do nosso país, em casos de resistência. Esse trechinho também foi retirado dessa matéria que eu acabei de expor para vocês. Aqui, pessoal, na matéria anterior, da BBC, dizia que o fungo foi isolado pela primeira vez de uma paciente de 70 anos em 2009. Já aqui traz a informação que foi primeiramente isolada em 2007, ou seja, 2 anos antes, na secreção de orelha externa de um paciente hospitalizado em Tóquio, que daí a designação auris, de orelha, ok? Após a descrição inicial no leste da Ásia, em 2009, rapidamente outras 3 regiões, passaram a identificar esse micro-organismo como o sul da Ásia, África e América do Sul. Por aqui, antes da confirmação do primeiro caso em Salvador, haviam sido notificados 18 suspeitas desde 2017. Suspeitas. Tá, pessoal? Então, assim, ó, esse conteúdo é muito fresquinho, é muito novinho e precisa muito, muito, muito da nossa atenção. A identificação micológica do fungo é através de semeadura e provas específicas. Identificar o gênero Cândida não é difícil, mas saber a espécie é extremamente primordial para tratamentos, principalmente nesse caso. Então, sim, provas bioquímicas igual da identificação das bactérias, não os mesmos testes, igual no sentido de provas bioquímicas de identificação, também acontecem para os fungos. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês tenham gostado de mais essa videoaula e que esse conhecimento promova boas experiências aí na sua rotina. Qualquer dúvida é só chamar em contato e na próxima semana eu te aguardo em mais uma aula. Fiquem bem. Tchau, tchau!